Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 7º episódio do podcast do Financeiramente Feminina. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre sucessão empresarial e patrimonial, conhecido também como inventário. E hoje a gente trouxe aqui um advogado especialista, amigo, parceiro, cliente. Nos conhecemos no BNI, que é um grupo de empresários, há um tempo. Se tornou nosso cliente, ele é especialista também em sucessão empresarial e patrimonial, Dr. Lucas Moss. Lucas Moss é casado com a doutora Joalce, é pai da Liz e é Iron Man, gente. Respeita esse homem. Seja bem-vindo, Lucas. Um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Amália. Obrigado, Alessandra. Seja muito É um prazer ter essa oportunidade de conversar com você sobre esse tema. Sim. Você comentou na sua apresentação que eu sou especialista em planejamento, inventário. Aí eu vou contar um pouquinho Sim. Do meu histórico de especialidades, que ele foi mudando com o tempo. Eu sou advogado, eu sou sócio de um escritório de advocacia, cuja sede é aqui em Minas. A gente fez 15 anos de história. Uhum. Eu, no início da minha advocacia, foquei muito no direito tributário. Estudei muito, fiz algumas especializações. Com o passar do tempo, a vida me levou a dedicar muito a processo. Sim. E, mais recente, me dediquei ao direito societário e contratual, que tem muita relação com o planejamento sucessório. Uhum. Que é o tema que a gente vai destrinchar nesse bate-papo nosso hoje. Você comentou que eu sou Iron Man. Isso. É bom falar isso, é motivo de muito orgulho. Eu sou Sim. muito ligado a esporte, sempre gostei, e esportes com desafios imensos. E isso me ajuda demais também nessa entrega aqui profissional. É incrível quanto o esporte ajuda a questão da determinação e disciplina, né, Lucas? Demais da conta. É um sonho de vida, viu? Fazer o Ironman. Vamos chegar lá ainda, né? Sim, isso aí. Lucas, o nosso trabalho, ele interliga muito com o seu, né? A gente, nessa questão nossa de como planejadoras financeiras, a gente lida muito com clientes que têm nem tanto patrimônio, outras muito patrimônio. Então, nos fale, por favor, Lucas, esse paradigma, né, que ainda existe para fazer uma sucessão patrimonial. Precisa ter muito patrimônio? Excelente pergunta, Alessandra. Eu vou respondê-la, mas antes eu vou explicar para o público o que é o planejamento sucessório patrimonial. Sim. É um tema que está muito em voga. Uhum. A gente escuta muito, muita gente patrocinando produtos no Instagram sobre planejamento sucessório, hold, etc. Né? O que é o planejamento sucessório? Eu vou falar para o seu público. Sim. O planejamento sucessório nada mais é do que você planejar a sucessão em vida. Ao invés de você deixar que a sua sucessão ou do seu familiar ela seja resolvida na sua falta, ou seja, no seu óbito, você consegue fazer isso em vida, e isso traz uma série de benefícios. Sim. E agora, respondendo a sua pergunta, isso não é produto ou pensamento de gente que tem muito patrimônio, pelo contrário. Qualquer pessoa que tem algum patrimônio, e naturalmente essa pessoa ela vai faltar algum dia, vai precisar passar por um processo de inventário, o planejamento é adequado. Sim. Então, qualquer um tem que ficar atento. Basta que tenha um patrimônio. E os benefícios são grandes. Sim. Quando você diz a questão de planejar a sucessão em vida, vai representar muita questão de economia para a família. Sim. A gente consegue listar alguma questão de economia que você fazendo essa sucessão em vida, a gente consegue já mensurar? Demais. Eu vou citar também alguns exemplos, tá? Sim. Primeiro, advogado. Eu sou advogado. Advogado, quando vai cuidar de inventário, obviamente que vai cobrar ali, né, os seus honorários. Sim. Existe uma praxe de mercado, normalmente é um percentual em cima do patrimônio, muita gente fala de 6%, isso vai variar. Sim. Se você já planejou a sua sucessão em vida, dependendo, você não vai nem precisar do advogado. Sim. Então já vai ser uma grande economia. Outra economia, a questão tributária, e essa vale um parênteses. Isso. Pois é, então é o seguinte, para quem não sabe, existe um tributo cuja competência é do Estado de se cobrar no caso de morte, né, de falecimento, que é o ITCD. Isso. Certo? Então, Imposto, transmissão, causa morte. Imposto, transmissão, causa morte.
Então, qualquer situação de inventário em que há patrimônio envolvido, em tese, há a incidência desse imposto. O Estado vai te cobrar. Então, aqui em Minas vai te cobrar e os demais estados. E não tem como fugir dele de forma Isso. alguma. E não tem como fugir. Não tem. Não tem jeito. Né? Se você não pagar espontaneamente, os herdeiros, no caso, serão cobrados forçosamente. Não tem que pagar. Deixa eu até te fazer uma adenda. Existe um prazo para pagar após o falecimento do titular? Existe um prazo para você pagar com desconto. Aqui em Minas, por exemplo, se você conseguir apurar o inventário, o patrimônio, calcular o tributo, que é um desafio imenso, Sim. e aí outro ponto positivo do planejamento, se você fizer isso em até 90 dias, você vai ter um desconto na alíquota do ITCD. Tá? Fora isso, você vai ter que pagar. E se você não pagar, resolver não pagar, você vai ser cobrado. Certamente o Estado vai compeli-lo a efetuar esse pagamento. Tá? Certo. Hoje, aqui em Minas, trazendo o exemplo de Minas, Sim. que é parecido com São Paulo e outros estados, é uma alíquota fixa. Então você vai ter ali 5% do valor do patrimônio que está sendo inventariado, que vai ser calculado e que os sucessores vão ter que pagar. Certo? Sim. Porém, e aí vem uma informação importante, o ouvinte, né, se não ouviu falar, imagino que sim, né, vai escutar isso aqui agora. A gente está numa fase no país de reforma tributária. Certo. E essa reforma tributária, ela é muito ampla, ela vai mudar demais. A maior reforma tributária desde a Constituição de 1988. E dentre os pontos que vão ser alterados, e são vários, o primeiro texto, que já foi aprovado na Câmara, que hoje está no Senado e que a gente tem uma expectativa grande, que ele vai ser aprovado e depois vai ser promulgado, ou seja, vai ter validade, que é a PEC 45, né, a Proposta de Emenda Constitucional 45. Esse texto ele já traz uma previsão sobre o ITCD. E que previsão que é essa? Uma previsão de que a alíquota do ITCD, que eu disse agora, que em Minas ela é 5%, obrigatoriamente ela vai ser progressiva. Vamos fazer aqui uma alusão, fazer uma comparação, faz. imposto de renda pessoa física. Como é que funciona? São alíquotas que elas começam lá embaixo e podem chegar até 27,5%. Né? Isso. O ITCD hoje, aqui em Minas, por exemplo, em alguns outros estados, é uma alíquota única. Então, se você, o Alessandra, tem um patrimônio de 50 milhões de reais ou de 10 mil reais, vai incidir os mesmos 5%. Certo, proporcionalmente, claro. Proporcionalmente ao tamanho do seu patrimônio. O que essa reforma ela está propondo? Obrigatoriamente vai precisar ser progressivo. Quem tem mais patrimônio vai ter uma alíquota maior. E aí vocês podem pensar, mas vai chegar até quanto essa alíquota? Hoje a regra, que alguns estados já aplicam, não é o caso de Minas, tá? Mas tem alguns estados que aplicam, é no máximo de 8%. O máximo é 8%. O máximo é 8%. Essa é a regra atual, por conta de uma resolução do Senado, que é quem determina. Só que já existe em tramitação uma proposta de alteração dessa resolução, fazendo com que ela chegue até 16%. Sim. Nossa. Dobro. O dobro. Então vocês imaginam, o que a gente está falando aqui? Essa reforma sendo aprovada, é muito provável que, na sequência, todos os estados vão precisar estabelecer alíquotas progressivas do ITCD. Hoje, aqui em Minas, é 5%. Essa reforma se concretizando, essa alíquota ela vai subir. Vai ser 5%, 7%, 8%. E tudo indica que vai poder chegar até 16%. 16% em cima de grandes fortunas, hein? Pois é, 16% em cima de qualquer fortuna. Você imagina só. Né? Então, gente, Nossa, é muita coisa. olha só que vantagem econômica de se pensar num planejamento sucessório. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Quem se antecipar, né, e fazer esse planejamento antes é como um direito garantido? Sem o que dúvida, mudar lá na frente? Com certeza. É exatamente o que você falou, Alessandra. Quem se adiantar e se organizar em termos sucessórios antes dessa reforma ela começar a vigorar, vai se beneficiar da regra atual. Sim.
uma vantagem econômica imensa. Isso. E é interessante, eu trabalho, né, faço planejamento sucessório tem muitos anos. Sim. Arrisco dizer aí, talvez uma década, alguma coisa nesse sentido. E já tem vários anos que, quando eu vou explicar ali para o cliente ou para o interessado sobre esse produto, né, o planejamento, eu sempre falava com ele, olha, e o que você está fazendo ou o que você está buscando vai te representar uma economia, porque vai aumentar o ITCD. Só que isso ainda você falava isso. Você lembra disso? Só que isso não tinha essa reforma já aprovada, existiam conversas de bastidores, já existia projeto de lei, etc. Teve um julgado, alguns anos atrás, do STJ, que autorizou que a alíquota fosse progressiva do ITCD, coisa que antes era questionável. Eu sempre falava, olha, vai aumentar, faz o planejamento. Agora e não é que agora a coisa aconteceu? Vai. Tem alguma data já específica? Então, não sabemos exatamente, né? A reforma, a PEC 45, ela foi aprovada na Câmara no início desse ano e foi para o Senado. O que a gente escuta de bastidores? Esse ano o Senado devolve, provavelmente com alguma alteração. Volta para a Câmara. A gente imagina que esse ano ainda ela bate o martelo, aí basta a assinatura do presidente. Ou seja, a expectativa nossa é ainda em 2023. Ainda em 2023? Isso, acontecer essa mudança. Os efeitos, eles precisam respeitar alguns critérios legais, e um deles é somente a partir do ano seguinte. Sim. Ou 90 dias, dependendo do que estiver mudando. Então, ainda que aconteça esse ano, o contribuinte, nós, né, ainda vamos ter aí um pequeno espaço de tempo para se movimentar. Tá? Mas é um fato. Presta atenção, vai aumentar o ITCD. Agora eu afirmo categoricamente. Antes eu tinha indícios e um pressentimento, agora está escrito. Se você pegar lá o texto da PEC 45, está escrito sobre ITCD. Então é um motivo econômico, é um segundo, né? Eu falei aqui da economia com advogados, estou dizendo agora da economia com a tributação. Mas tem outros benefícios. Nós vamos falar um pouquinho. Nós vamos listando ao decorrer do tempo. E outro detalhe muito importante, quando a gente fala de planejamento sucessório, logo a gente fala em morte, né? Direta ou indiretamente. Sim. E ninguém sabe o dia que esse dia chegará, né? Então, não é simplesmente a gente se preocupar apenas com a diferença para mais ou para menos de um imposto, mas se preocupar literalmente com o dia de amanhã. Sim. E eu vou pegar um gancho nessa fala sua que foi brilhante. Sabe o que a gente mais vê em inventário? E aí eu desafio vocês duas a pensarem se já não passaram isso dentro da família ou já não viram isso acontecer em famílias próximas. É desavença. Com clientes o tempo todo também. É briga. Sim. São irmãos que conviveram a vida toda bem. E aí o patriarca ou a matriarca, infelizmente, né, vão embora, não tem mais convívio familiar. Isso é triste demais. A gente fala, dinheiro é emocional, né? Quando entra... Emocional. E não pode ser assim, gente. A gente não pode deixar que o dinheiro ele seja ali o que vai dar o norte para os relacionamentos pessoais, ainda mais de família. Não pode ser a base familiar, né? Não pode ser, mas infelizmente acontece. Acontece e aí, muito. Se você planejou em vida a sucessão daquele pai, daquela mãe, quando ele partir para uma melhor, tá tudo resolvido. Sim. Tá acordado. Sim, a gente precisa quebrar esse tabu, né, sobre esse assunto de morte. Exatamente, tá resolvido. Mas tá tudo organizado e não tem nem como você brigar, porque a coisa foi feita lá em vida. E acabou. Ótimo. Um grande benefício. Existe uma frase que o mercado fala muito, que inventário que os mortos deixam para os vivos se matarem. Né? Infelizmente existe isso. Isso. E existe um mito também que muitas pessoas acreditam que fazer sucessão empresarial, patrimonial, é um jeito de injustiçar algum membro da família, não vai deixar só para um, vai deixar só para outro. Você acha que é isso mesmo? Não é. Ótima pergunta também. É um mito muito Amália, grande. É um mito grande. Sim. E é um mito, inclusive, do cliente. Né? Infelizmente, a gente eventualmente se depara, né, com... Crença limitante, né? Sim, com pessoas que nos procuram
com essa ideia. Falou, olha, tem ali um irmão problemático e que não é do bom agrado dos demais, e a gente sabe que o pai ali está caminhando para o final da vida dele, a gente queria organizar de uma forma que esse irmão ele não pudesse ali exercer o direito sucessório. Aí é o seguinte, primeiro, quais são as bases de um planejamento? Por favor. São duas. A primeira é a legalidade. Sim. Um planejamento que se preze, ele tem que ser feito dentro da lei. Certo. Ponto final. E a lei, por si só, traz resguardos para quem é sucessor. Ponto. Exatamente. Você não consegue, ao menos no Brasil, eliminar um direito sucessório. Salvo situações muito pontuais, deserdação, etc., que não é o caso. Mas a regra geral, se você é filho, filha, beneficiário, você tem ali o seu direito garantido por essa condição. Porém, você consegue organizar isso de formas diferentes e, dependendo, você consegue, inclusive, mitigar. Vou dar um exemplo rápido, tá, para vocês entenderem. Sim. Uma regra geral do Código Civil. Qualquer pessoa pode dispor de até metade do seu patrimônio do jeito que ela quiser. Abrir mão mesmo? Pode abrir mão, pode direcionar, deixar para doar, amigo, doar. Metade. A outra metade, ela precisa ser preservada para garantir os direitos sucessórios. Então, pera lá. Então, se a lei já me dá ali uma possibilidade de dispor de metade do patrimônio, tanto de coisa que eu consigo fazer por conta dessa possibilidade legal. Planejamento. Isso entra no planejamento. Mas não é certo, não é correto, não é coerente que se planeje com o propósito de prejudicar alguém. E, ô Lucas, o que entra num planejamento de sucessão patrimonial? Quais são os patrimônios que podem ser inseridos dentro de um inventário, enfim? Todos os patrimônios. Então a gente está falando de ativo financeiro, ativo mobilizado, ativo imobilizado, direitos creditórios, tudo. Como é que funciona? Quando a gente vai fazer o planejamento, a gente precisa entender exatamente qual que é o acervo patrimonial da pessoa que a gente está planejando. Eu já vi famílias brigando por uma coleção de livros que o pai deixou. Sim. Não é, a gente acha que é só aquilo que tem valor monetário muito alto, né? Não é. Inclusive, o que tem valor sentimental é muito relevante. Sim. Então, o primeiro passo do planejamento, né, o ponto número 1, é entender qual que é a relação de patrimônios de valores ou também de valores apenas sentimentais. A gente precisa entender isso. E a partir desse entendimento e dos interesses da pessoa, sobretudo, né, que está sendo planejada, a gente começa a pensar. A gente bota a cabeça para funcionar. Mais um ponto que parece ser óbvio, né, mas importantíssimo para que seja feito em vida, né? Para que seja feito em vida. É isso aí. E outra coisa legal, Alessandra, não tem nada melhor do que a gente conversar com o dono desse patrimônio. Exatamente. Para saber qual a vontade dele. Exatamente. Que é o segundo passo do planejamento. Eu acho que é o mais importante. A gente entende o acervo patrimonial e a gente entrevista essa pessoa que é a dona daquele patrimônio, e muitas vezes demandou uma vida inteira para constituir, e vamos entender o que você quer, qual que é o seu propósito, o que você gostaria que acontecesse aí. Você é uma pessoa casada, você tem alguns filhos, você tem neto, qual que é a sua expectativa em relação ao seu patrimônio o dia que você não estiver mais aqui? E a partir dessa resposta, que normalmente se alonga muito, a gente começa a montar o quebra-cabeça. Eu já tive exemplos extremos para os dois lados. Eu já tive cliente que o desejo dele era que o patrimônio fosse revertido no máximo possível para uma entidade filantrópica que ele apoiou a vida inteira. Desejo dele. E tem casos também de pessoas que tiveram, por exemplo, 2 casamentos, ou que tem uma família de uma relação extraconjugal que a atual família, que a atual esposa ou marido não sabem, e isso também pode ser resolvido, evitar problemas, né, com relação a isso após a morte? Sem dúvida, sem dúvida.
são as situações problemáticas, né? Exato. Com certeza. Ô Lucas, dentro do nosso trabalho, a gente trabalha com a educação e com o planejamento financeiro, e através das nossas soluções existem os seguros. Uhum. Então, a gente trabalha muito fortemente com seguro de vida para pessoas que têm patrimônios. Inclusive, a gente já atendeu clientes, quando a gente foi abordar, falou, não preciso de seguro de vida, eu tenho uma fortuna em patrimônio. Tá bom, mas seus beneficiários, eles têm algum dinheiro hoje, liquidez, se caso você vier a faltar, cumprir o papel do inventário? Não, meus beneficiários, tudo depende de mim. Então, quando a gente aborda um cliente que tem um patrimônio muito grande, a gente tem essa possibilidade de, como solução, trazer o seguro de vida, que é muito interessante, é um custo barato, e a gente sabe que o seguro de vida não entra em inventário, mas eu queria uma abordagem mais jurídica sua a respeito disso, e o que você pensa sobre a questão do seguro de vida também como sucessão. Amália, Isso. Em relação ao seguro de vida entrar ou não no inventário, você está certa na sua afirmação, é o que prevalece, esse é o entendimento. Então já é um ganho por si só. Uhum. Você já vai sair fora do processo ou procedimento de inventário, já é um ganho, tá? Então, por isso já vale a pena. Sim. E você mencionou uma situação que eu vejo ela com frequência, e é triste quando a gente se depara, que é exatamente isso. A pessoa, ela foi embora, existe ali um patrimônio, muitas vezes, ou a maioria das vezes, ele está imobilizado, o sujeito tem fazenda, tem sítio, tem apartamento, tem isso, tem aquilo, e de repente a família tem na mesa a obrigação legal de resolver o inventário. Uhum. E essa obrigação legal, ela é sobretudo tributária, tem que pagar o ITCD. E às vezes até para se sustentar também, né? E às vezes até para sustentar. E o patrimônio está todo mobilizado. Como é que vai fazer? O inventário, ele não é do dia para a noite. Sim. Exato. As pessoas precisam entender isso. Então a gente fala, hoje a gente faz inventário no cartório. É muito rápido. Sim, é possível fazer inventário no cartório, mas não são todas as situações que a lei permite que o inventário seja em cartório. E mesmo no cartório, não quer dizer que vai ser em 15, 10 dias. E sabe o que costuma prejudicar esse tempo? É o cálculo do tributo. Não é rápido. Aqui em Minas, a gente tem vários casos que o Estado demora meses para entregar qual que seria ali o valor do tributo. Uhum. Isso tudo vai demorando a solução, que é o acesso ao recurso, ao patrimônio do falecido. E se esse patrimônio ele é imobilizado, você ainda tem depois uma tarefa árdua, que é liquidar esse patrimônio. Que é colocar à venda, conseguir vender no mercado. Enquanto isso, tem a conta do tributo, do ITCD. Que está só aumentando. Que está só aumentando. Tem a necessidade de se manter, manutenção, o que a Amália disse. Né? Sim. A depreciação, muito importante. Muito importante. Muitas vezes, vamos pegar o exemplo, né? O patriarca foi embora, ficou ali a matriarca, que é uma dona de casa, o trabalho dela foi sempre dedicado à família, ela não tem fonte de recurso, às vezes o filho ainda é menor, também não está ali no momento de vida de geração de recursos. Como é que essa família vai viver? Você tocou num ponto que nós vivenciamos literalmente há 2 dias atrás. Nós conhecemos uma mulher, nós fomos tirar fotos, né? E aí ela, em algum momento ela começou a contar pra gente. Ela tem 30 e poucos anos, o marido faleceu aos 41, há 4 meses atrás, de acidente de moto. E ela falou, ela não estava preparada nem psicológica nem financeiramente para essa ausência, porque quem administrava, né, toda a vida financeira da família era o esposo, que tinha seguro de vida, tinham recursos, mas 4 meses depois ela ainda não recebeu nada. E ela falou, gente, eu não sei o que fazer, ela tem 2 começou filhas. até brincando, ela falou assim, eu não tenho R$5, né, o modo dela expor lá, que foi até quando a gente entrou no assunto, né, que Sim. é isso mesmo que você está falando. E acontece, Alessandra, acontece essa história muito, sua. Né? Acontece muito, né? Eu já escutei demais e aí o seguro de vida encaixa perfeitamente. Ótimo, Por quê, né? isso. E aí, vou devolver a pergunta, o pagamento é rápido? Do seguro de vida? Por lei, pela SUSEP, são até 30 dias depois de entregue toda a documentação.
Ó, pra você ver. 30 dias. Mas nesse caso aí foi um caso, né, específico. Em caso de acidental, as seguradoras, de modo geral, exigem, né, um documento que é o laudo... É o toxicológico, mas o que acontece? Ela Demora falou que a mais, né, seguradora pra sair. entrou com todo o procedimento, mas faltou esse exame toxicológico, que demoraram 3 meses para fazer esse exame. Que não depende da seguradora, Enquanto né? a seguradora não recebe toda a documentação, ela não vai te indenizar. Depois que recebeu, em até 30 dias tem um prazo da SUSEP. Pois é, então assim, a regra geral é 30 dias. Sim. Após a entregue. Gente, o inventário, É. para ele se concluir em 30 dias, exceção da exceção. Uhum. Inclusive o extrajudicial. Uhum. Tá? Ponto número 1. E se o patrimônio está todo imobilizado, quanto tempo você vai demorar para liquidar? Uhum. Não depende de você, né? O mercado que vai te dizer aí quem vai comprar o seu apartamento. Né? Até uma dúvida já também minha, acredito que todo mundo também. Você tem lá o patrimônio, não fez nenhum inventário, mas tem crianças dependentes, né, dos pais, o pai está ausente, faleceu. O juiz pode vir a liberar alguma parte desse patrimônio que está inventariado? Pode, olha só. Existe sim essa possibilidade, ela pode ser feita no curso do processo de inventário, ou seja, se a opção foi pelo inventário judicial, dentro daquele processo você pode fazer um pedido, você vai dizer para o juiz, olha, eu tenho aqui necessidades, né, básicas de subsistência, necessidade de pagamento de tributo, e eu tenho um patrimônio aqui inventariado, então por gentileza, juiz, me permita vender esse patrimônio, angariar o recurso, e através desse recurso eu faço o que eu estou te dizendo que eu preciso fazer, eu comprovo para Vossa Excelência. Isso. Tudo certo. Só que, Amália, isso não é do dia para a noite. Não é. É verdade. O simples fato de você depender de uma decisão do juiz, nesse país já é demorado. Uhum. É. E isso não vai afastar a dificuldade da liquidação do patrimônio. Ah, mas tem valor em conta parado, tudo bem. Aí é mais fácil. Mas e se for tudo imobilizado? A gente vê muito isso acontecer. Às vezes é um apartamento. E uma coisa é você vender por oportunidade, outra coisa é você vender por necessidade, né? Porque a gente atende cliente, às vezes, assim, as pessoas... E eu até entendo, igual eu falei, é um desserviço a gente não vir falar sobre isso, porque, assim, as pessoas acham que é fácil, Lucas. Não, acontecer alguma coisa, se libera, é fácil, a gente resolve. E a gente sabe que não é assim. A gente fala muitas vezes, a gente fica muito triste, às vezes, de um não de um cliente, a gente sabe a necessidade que ele precisa de um planejamento, geralmente é arrimo de família, Sim. A gente já fica imaginando se acontecer alguma coisa, e é coisas que dá pra gente planejar, é um custo que cabe, que a gente fala que nem é custo, é um investimento que você deveria colocar ali nas suas despesas básicas, porque, assim, a gente trabalha com sonhos, né? É continuidade de família, de educação, de tudo. E as coisas podem acontecer da hora para outra. As pessoas tendem a querer só falar de coisa boa, né? Exatamente. Sim. Planejar uma viagem, planejar uma aposentadoria, mas a tendência dificilmente é se planejarem pensando literalmente na morte, né? E sabe o que aumentou muito essa reflexão? E é triste isso, mas é uma realidade que precisa ser dita. Covid. Exatamente. Nossa, o Covid mudou a vida da gente literalmente. Mudou. Nunca fui tão procurado para se falar de planejamento sucessório em vida pós-Covid. Porque essas histórias que a gente está contando aqui, elas aconteceram exponencialmente. Sim. De gente ali que nem pensava nessa possibilidade, zero planejamento, e que infelizmente aconteceu, né, uma pandemia e milhares de pessoas perderam suas vidas. Que pena que foi através de um fato tão triste, né? E mais, eu estou dizendo que aumentou, mas ainda está tão distante da realidade. Muito. É o nosso caso, É o que eu falo, A quantidade de clientes que começaram a nos procurar para entender e se tornarem segurados, né, de uma seguradora de vida, foi assim... As pessoas começaram a entender que o seguro de vida não é só para ausência, né? Que o seguro de vida ele tem muito para a vida, e aconteceu muita gente que ficou doente, ficou afastado, ficou sem renda, ficou com sequelas, perderam emprego, até fazer uma transição de carreira e começar a gerar renda. É difícil. É muito difícil. Eu brinco muito com alguns clientes, amigos, parceiros, principalmente os que eu tenho mais intimidade. Qual que é o ideal para qualquer pessoa, e aí vamos destacar ali um empresário, mas enfim, isso vale para todo mundo, tá? Sim.
Você precisa ter muito próximo um planejador financeiro, Ótimo. alguém Perfeito. com essa expertise, que é aquele profissional que vai te direcionar para que você Exatamente. consiga exponenciar ali os seus ganhos. Nós somos a ponte, né? Ponte. Entre vários outros profissionais. Sim, você precisa ter um planejador, vamos chamar de seguro, né? Mas é mais abrangente. Que é aquela pessoa que vai conseguir colocar para você as possibilidades de produtos que são interessantíssimos. E você tem que ter um bom advogado. Uhum. Se formar essa tríade, a tendência é você prosperar financeiramente, patrimonialmente, e não ter problema, ou ter os menores dos problemas possíveis. E não por um acaso estamos aqui os 3 profissionais Pois é. juntos, porque nós, além de sermos planejadoras financeiras, né, Amália, iniciamos essa carreira, inclusive, como corretoras de seguro. Sim. Eu comecei como especialista de seguro de vida, a Amália, como ela fala, né, corretora automoveira, né, que se uma corretora apaixonou. automoveira que se apaixonou pelo seguro de vida. Pois é. E você, né, como um profissional da área. E eu vejo isso na Sucessão. prática. Você tem pena que é exceção, né? Mas eventualmente acontece de sentar ali com um cliente que tem essa mentalidade, é outra coisa. Exato. Muda de patamar, né? Muda de patamar. Tá vendo, né, gente? Olha a mentalidade de um cliente nosso. Sabe o que eu falo, Lucas? É o seguinte, eu falo para os clientes assim, qual que é o custo de você ter um planejador financeiro, de você ter um advogado? Exato. E qual que é o custo de você não ter? É isso aí. Só isso. Porque, assim, existe um valor, lógico, mas você vai estar usando aquilo ali todos os dias. Sim. Eu pago seguro de vida a vida inteira, não usei. Não, você está usando. Você só não está sendo indenizado. E que bom. A mesma coisa de um contrato de um advogado. Você está todo resguardado. Sim. Se acontecer alguma coisa, tá ali um apoio financeiro, um contrato que vai te ajudar em qualquer situação. Existe essa falta de planejamento num todo com brasileiro, por isso que eu gosto de trazer isso cada vez mais, a gente tem que trazer isso para as pessoas. E existe muito, pessoal hoje fala muito sobre holding, né? Uhum, você acabou de falar aí sobre... A tal da hold. Tal da você hold. acabou de falar Nome aí bonito. sobre Nome a sucessão, né, que é feita em cartório, o contrato que é feito em cartório, que nada mais é, no meu entendimento, que o antigo inventário, não, perdão, testamento. É isso? O testamento, ele é uma das ferramentas que a gente tem no planejamento sucessório, que pode ser a mais adequada. Dependendo dos interesses, das características daquela pessoa que está sendo planejada, o testamento ele pode se encaixar muito bem. Assim como a holding. Assim como a holding. Uhum. E excelente que você levantou essa bola, Amália. Fala um pouco pra gente sobre holding. Isso. Hoje você vai no Tá na Google, moda. escreve holding, o que tem de patrocinado ali é impressionante, né? É verdade. O Instagram patrocinando. Sabe o que é holding? Você que está escutando esse podcast, sabe o que é holding? É uma empresa. Ponto final. É um CNPJ. Do mesmo jeito que eu, advogado, tenho o CNPJ do meu escritório, vocês têm ali o CNPJ do negócio de vocês, a holding é um CNPJ que tem uma atividade específica. Que pode ser ali de gerir patrimônio, a holding patrimonial, Gestão e patrimonial. pode ser de participar de empresas, a holding de participação, ou as duas coisas. Uhum. Mas é uma empresa. Uhum. Então, gente, planejar é fazer holding? Não. Planejar não é fazer holding. É muito mais do que isso. A holding, ela vai aparecer em planejamentos? Muitas vezes sim. Uhum. A maioria, eu arriscaria dizer que sim. Uhum. Mas não são todos os casos. Sim. Uhum. Não é uma fórmula única para todo mundo. Uhum. Mas, muitas vezes, a holding, que é uma empresa, ela se encaixa bem dentro de um planejamento. E o grande mérito é saber constituir, que é fácil. Uhum. E aí os amigos contadores, né, fazem isso muito bem também. Sim. E constituir da forma economicamente mais inteligente. Aí que vem o pulo do gato. Exatamente. Uhum. Você abrir uma holding, abrir uma empresa holding, É fácil. é fácil. Mas você inserir um patrimônio ali dentro,
e esse patrimônio ele já se conectar com o sucessor, aí tem muita coisa que pode ser feita. É aí que entra também, né, o seu trabalho de Sim. entender a necessidade do cliente, né, Exatamente. Lucas? Porque muito provavelmente por estar na moda o assunto hold, né, as pessoas certamente já devem te procurar e falar, olha, eu quero fazer uma hold. Peraí, mas vamos entender o porquê. É. Você precisa disso mesmo? Isso. A pergunta número 1 é, você precisa? Uhum. Ah, preciso. Como é que nós vamos fazer esse movimento? E aí, Alessandra, pensa só. Regra geral, quando você constitui uma hold e você vai colocar um patrimônio ali dentro dessa hold, isso, em tese, vai gerar uma carga tributária Sim. relevante. Bastante. Há recurso financeiro para isso? É. Tem formas de fazer para mitigar esse ônus? Tem. Isso é o trabalho de planejamento. Perfeito. É o que a gente fala, né? Não existe receita de bolo, né? A gente precisa entender a individualidade de cada cliente, a necessidade de cada cliente. Nem sempre o que é bom para o meu vizinho é bom para mim. Exatamente. Ou o que é necessário para o meu vizinho é necessário para mim, né? Exatamente. Eu já fiz planejamento que o final, né? A gente sempre brinca que tem e isso é verdade na prática, né? A gente faz um desenho final, um slide final ali. Sim. Eu já fiz planejamento que tinha 3 holdings, testamento. Para um único cliente? Um cliente. Empresa no exterior, um offshore. Planejamento super complexo, né? Uhum. Grande. Sim. E eu já fiz planejamento sucessório que não tinha nem hold. Que a gente resolveu com outra solução. Uhum. E deu certo. E deu certo. Sempre em Deu busca super de certo. redução de custo? Sempre. Premissas. Perfeito. Legalidade e custo menor possível. Perfeito. Falou a nossa língua. Por isso que é nosso parceiro, essas né? duas coisas. E é interessante, porque normalmente o planejamento ele pode dar, inclusive, mais de uma opção. Uhum. Uhum. E a gente vai mostrar para o cliente as 2, ou 3, ou 4. Uhum. E essas opções vai ter aquela mais onerosa em termos econômicos, tributários principalmente, mas não só, emolumentos cartorários, etc. Uhum. Sim. Porém, normalmente a mais onerosa é a mais rápida, Uhum. é a que vai dar um grau de satisfação maior. Aí vai ter uma outra opção que ela é menos onerosa, só que para ela se montar demora um pouco mais de tempo, Uhum. às vezes não vai alcançar exatamente todos os propósitos do cliente. O que a gente tem que fazer? Colocar na mesa, Sugerir, né? sugerir. É igual a gente. É um trabalho que a gente E aí sugere. o cliente vai pensar, Isso. vai levar para casa, vai conversar. Fundamental, vai levar para vocês. Sim. Opina aqui, olha só o que o advogado está pensando. E aí vocês vão opinar, vão sentar na mesa. Esse que é o trabalho top do planejamento. É isso que nós batemos muito na tecla, Lucas, que nós somos mentoras de planejamento financeiro, não com a intenção de ser mais um custo para o cliente, pelo contrário, é com a intenção de lutar pelos interesses do cliente, né? Olha o assunto que a gente já falou aqui e estamos aqui com foco maior na redução de custos, no que é melhor para o cliente. Aliás, nem sempre o que é melhor para o cliente é mais barato. Sim. Ou pode acontecer do Sim. que é melhor ter um custo menor do que ele imaginava, né? Então, a importância de termos um planejador financeiro, um corretor de seguro de vida, um advogado da família, porque o conjunto desses profissionais, né, vão de fato trazer esses benefícios. Sim. Que, aliás, né, cita pra gente, por gentileza, Lucas, quais são os benefícios de se fazer um planejamento financeiro ou um planejamento sucessório em vida? São vários. A gente comentou alguns, eu vou passar rapidamente e vou chegar numa novidade. Então a gente falou aqui, redução de custo com advogado. Uhum. A gente falou evitar desavenças familiares. Uhum. Um ganho, talvez, os maiores. De todos. Uhum. A gente falou redução da carga tributária. Por quê? Disse no início. Já existe protocolado em trâmite no Congresso. Reforma tributária vai aumentar o ITCD. Sim. Certo? Três grandes benefícios para se fazer um planejamento. Isso por si só, Alessandra, já é mais do que suficiente para qualquer pessoa pensar nesse assunto. Sim. Concordo. São ganhos muito relevantes. Muito relevantes. Certo?
Aquele caso, né? Ninguém que fez um seguro de vida e recebeu e fez um planejamento sucessório vai reclamar, né? Em vida. E você me fez lembrar de um exemplo legal, tem muito a ver com o que vocês fazem. É o seguro empresarial. Uhum. Acho que o nome é esse mesmo, vocês vão me corrigir se eu estiver errado. Eu teria de falar, para a gente falar, porque existe a sucessão patrimonial e a sucessão empresarial, que são bem diferentes, né? Pois é, eu vou dar um exemplo do que aconteceu, e aí você vai depois explicar qual que é esse seguro que eu estou dizendo aqui. Sim. Cotas de empresa, participação de empresa, é um patrimônio. Sim. Que, por sua vez, ele é inventariado. Uhum. Ele tem que entrar no processo de sucessão. Quem que paga o valor daquelas cotas? A empresa. Certo. Certo? Ou seja, eu sou dono de um negócio, meu escritório de advocacia. Infelizmente, faltei, fui embora. Os meus sucessores... Tem direito de estar lá na sua cadeira. A minha esposa, minha filha querida, por lei, elas têm direito às cotas ou ao valor econômico daquelas cotas. Você comentou, tem direito de estar naquela cadeira. Tem, mas eu vou te dizer, menor das situações, isso é comum. Uhum. Pensa só, você citou aí, né? Minha esposa, médica, que ela vai sentar numa cadeira de advogado? Qual autoridade faz sentido ela nenhum. tem, né? Primeiro, ela quer também, né? Não quer, com certeza. Então, o que tem que acontecer é um direito. Sim. Aquela minha participação no escritório, ela tem que ser liquidada, tem que virar dinheiro e tem que entregar para os meus sucessores. Certo. Será que a empresa tem dinheiro? Que empresa que você olha lá no fluxo de caixa dela, tem uma monta sobrando relevante a ponto de ter essa disponibilidade e não afetar o dia a dia da empresa? Aliás, como é feito esse cálculo, né? De quanto vai ser pago? E aí tem a discussão do cálculo, o tal do valuation. Exato. Quanto que vale a empresa? Isso. É o balanço? Peraí. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Uhum. Se a gente falar, então, aí de empresas de tecnologia, sempre é diferente. A maioria das vezes é diferente. E as empresas também, elas mudam de valor, né? E mudam de valor. Então, assim, aí vem o exemplo que eu vou dar, né? Aí, nesse caso específico, os sócios já tinham conhecimento do assunto, já tinham sentado com alguma malha aí da vida, Isso. alguma Alessandra da vida, e já foi explicado para eles que, olha, tem um seguro que os sócios vão contratar e vão indicar como beneficiário a empresa. E mais, vão contratar de uma forma que vão renunciar, ou seja, não vão poder mudar esse beneficiário. Sim. Sempre vai ser empresa. Ou seja, na falta do sócio, a seguradora vai e paga a empresa. Isso. E aconteceu. Infelizmente foi uma fatalidade. Um dos sócios ele veio a falecer. Isso deve ter 1 ano e pouco, mais ou menos. Tinha o seguro. E a empresa não tinha caixa suficiente. Era uma empresa bacana, empresa de serviço, mais de 30 anos de história. O valuation dela era relevante. Sim. E aquele sócio que foi embora, ele tinha uma participação relevante. Não ia existir recurso para pagar a participação dele para os familiares. Mas tinha um seguro. E o seguro pagou a empresa. A empresa, o que ela fez? Pegou o recurso, pagou os sucessores desse sócio, que tinham direito daquela participação. Aí a gente quebrando aí mais um tabu da gente parar para pensar sobre essa questão do risco de vida, né? Qualquer pessoa, obviamente, tem um risco natural de vida, né? Que ninguém sabe, mas algumas pessoas têm um risco mais agravado do que outros. Sim. E empresários, por exemplo, a maioria hoje tem utilizado um meio de transporte necessário, não por luxo, como, por exemplo, aviões, helicópteros, né? Sim. E não param para pensar que isso é um agravo de risco de vida. Tanto é que não são todas as seguradoras que fazem seguro para pessoas com esse agravo. Isso. E nós observamos muito isso, né? Sim. Então, olha mais um detalhe que a gente precisa parar. São tantas coisas, são tantos detalhes. Né? E você me fez lembrar de mais um benefício, a pergunta que você me fez. O planejamento sucessório, ele te dá também a possibilidade de você permitir a continuidade
de um determinado negócio de uma forma saudável. Exato. Saudável em termos de gestão. Uhum. E aí vamos pegar um exemplo, né? E é muito comum isso. O empresário, ele tem 2 filhos, um que exatamente tem a vertente dele ali, de empreendedor, Uhum. e um outro que foi para o outro lado da vida ali, fazendo alguma coisa que não tem a ver com, né, o empreendimento, com o empresariado, etc. Se ele não faz nada, se ele não planeja, qual que é a regra legal, né? A regra geral legal? Os 2 filhos vão ter a metade ali da participação dele no negócio. De modo geral, Sim, sim. sim. 2 cadeiras. Uhum. Só que uma cadeira tem um filho ali que não tem afinidade nenhuma, gosto nenhuma pelo negócio, e o outro que tem. É Qual muito que é a comum. chance disso estar certo? A chance de não dar certo, de gerar briga, é muito É maior. muito grande. Uhum. muito O grande. planejamento dá essa opção de você, respeitando o direito sucessório, você vai organizar de um jeito que, na falta do patriarca ali que criou o negócio, quem vai estar no comando, na gestão, vai ser o filho de cá. Uhum. O outro, ele vai ter ali o seu direito sucessório, mas ele não vai ter o poder de gestão, vai ter os benefícios econômicos, aquele resultado, etc. E está tudo certo. Uhum. Então, isso no planejamento a gente faz. E numa sociedade isso é muito assim, quando a empresa é só sua é mais fácil de resolver, mas quando entra sócios, né? Sim. A família de um jeito, a família de outra é outra, né? exatamente. A gente tem um seguro nosso do Financeiramente Feminina que Exato. Nos respalda. nos respalda financeiramente. Ô Lucas, nós estamos chegando no final. Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro falando que o assunto é bom. É. E sabe o que eu falei do podcast esse dia, é verdade? A gente fica aqui como aprendiz, né? Muito. Porque todo podcast que eu faço, eu saio daqui aprendendo coisas novas. É. Isso é muito legal. A gente ouvir o outro especialista é muito bom e trazer esse conteúdo no geral para os nossos clientes, ouvintes. Qual a mensagem que você gostaria de deixar, principalmente para empresários, empreendedores, para que a gente consiga fazer com que eles tenham essa mentalidade um pouco maior de planejamento, porque a gente sabe, se não existe esse planejamento, facilmente uma empresa dessa pode vir à falência, de fato. A questão da pessoa física também, de dar continuidade à família, enfim. Qual que seria a sua mensagem hoje como advogado e você gostaria de deixar aqui Legal. para as pessoas? Primeiro, agradecer vocês duas pelo convite. Foi Muito ótimo. honrado. Realmente o tema, se deixar, a gente fica aqui horas, né? Sim. Conversando. É interessante. Eu tenho também um podcast todo no início ali de um projeto, Por Trás da Maleta. Vocês já estão convidadas a participarem. Iremos com Vamos todo sim, prazer. Vamos lá, prazer. em breve, vamos gravar. E o recado, Amália, Alessandra, olhando aqui para o seu ouvinte, Sim. é simples e vale para a pessoa física, vale para o empresário. Não deixa para a última hora e muito menos para o momento da falta. Uhum. Tem que ser hoje. Você escutou isso aqui? Hoje ou amanhã você já vai procurar pessoas, profissionais especializados no assunto para conversar. Bate um primeiro papo, Exato. porque já vai tirar de você aí os mitos acerca do assunto e certamente você vai entender o quanto que vale a pena se movimentar imediatamente para se planejar a sucessão em vida. É sobre isso. Eu estive esse final de semana conversando com uma amiga, né? Que ela até me perguntou, falei, mas o que realmente vocês fazem, né? Planejamento financeiro não é simplesmente você planejar pensando numa viagem, pensando em reserva, pensando numa aposentadoria. Planejamento financeiro é muito abrangente e, como o Lucas falou, né, procure por um profissional que tenha autoridade na área. E estamos aqui, né, totalmente à disposição para te ouvir, para nos sermos aí planejadores financeiros. Temos aí como nosso parceiro o Dr. Lucas, né, que é advogado especialista na área de sucessão patrimonial e empresarial. E não deixem, né, claro, de compartilhar, comentar e curtir esse vídeo, porque é muito importante para que a gente possa levar essa mensagem aí para o maior número possível de pessoas. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui, né, e até a próxima. Lucas, muito obrigada. Foi um prazer Obrigado. ter você aqui na nossa mesa hoje. Gostaria que você deixasse aí sua rede social para que as pessoas te Sim, acompanhem. sim. Vamos lá. No Instagram é Lucas R. Moss, e o Moss é M de Maria, O, 2 S de sapo. E no LinkedIn também, Lucas Rezende Moss, Rezende com Z. Vocês Sim. me acham fácil.
Gente, esse foi o 7º episódio do Financeiramente Feminina sobre sucessão patrimonial e empresarial. Espero que vocês gostem, compartilhem, comentem no nosso canal do YouTube, no Spotify. Até a próxima.